Mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira e Negócio. E hoje é um episódio focado para aquele empresário que está sobrevivendo, que está com uma dificuldade de até encontrar tempo para fazer as coisas, para pensar, se planejar. Tá tudo enrolado, é tudo difícil, né? E eu trouxe aqui Carol Santos. Carol é especialista aqui nesse processo, né, de tirar o empresário do sufoco. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Um prazer imenso estar aqui. Audiência, muito obrigada pela audiência, né? Sempre muito bom compartilhar histórias e compartilhar aprendizados. E eu acho que a primeira pergunta é como que chega nesse ponto, né? De você começa com um negócio, talvez pelo propósito, porque gosta, e daqui a pouco você perde total controle. Às vezes o negócio até fatura, ou tem ou não uma certa lucratividade, mas como é que chega nesse ponto? Da sobrecarga? É. Olha, eu tenho observado, tem 7 anos já que eu mentoro empresários, treino e faço desenvolvimento empresarial. O que eu tenho observado? Que existe um padrão. Lógico que sempre tem um padrão, tem aqueles que fogem da exceção, né? Que fogem do padrão. Mas o empresário, ele começa querendo ganhar vida, né? Ele começa ali querendo crescer, prosperar, patrocinar uma qualidade de vida melhor para a família. Ele começa querendo enriquecer, né? Ter dinheiro no bolso. E muitos, percebi assim, de uns anos para cá, eles começam a empreender com o sonho de ser livre. Só que o que acontece? Muitos no meio do caminho se perdem. Eles começam com esse sonho de ter lucro, de ter liberdade, mas muitos se perdem. Por que se perdem? Eles mergulham numa rotina de trabalho, o que é normal no começo, né? A gente começa um negócio, a gente vai all in para dentro, né? Faz tudo o que tem que ser feito. Mas o problema é que as pessoas muitas vezes começam a perder a dimensão do até onde aquilo está sendo produtivo, até onde aquilo está sendo correto, até onde aquilo é o caminho natural das coisas. E começa a se perder. O que era para ser ali 12 horas de trabalho por dia, porque era o momento, se tornou o quê? Um estilo de vida, se tornou um padrão. O que era uma semana, um mês ininterrupto de trabalho, se torna anos ininterruptos de trabalho. E muitos realmente não sabem mais para onde voltar e acham que aquele é o padrão da vida empresarial. E eu já fui essa pessoa, eu sei o que é isso, né? Então, eu vejo que essa sobrecarga vem, lógico, da ânsia de dar certo, da ânsia de conquistar coisas, de ter um conforto, ter um padrão de vida bacana, mas muitas vezes eles colocam esforço num caminho que não vai gerar o resultado que eles gostariam. E aí, quando olha, para olhar, talvez já foi tarde demais. Já perdeu a saúde, já perdeu a família, já perdeu, né, o casamento, já não tem mais os filhos, e o dinheiro que é bom nada. Então, é isso. E quando está nesse momento, assim, qual é a primeira peça assim que tem que ser ajustada, né? Parafuso tem que apertar para dar pelo menos um alívio, né? Para dar uma respirada. Exatamente. Olha, Jorge, na minha metodologia eu trabalho com 3 pilares. E se são 3 pilares não quer dizer que é um primeiro depois o outro, mas são 3 sustentáculos para que a coisa funcione. E o que é a coisa funcionar na minha visão? É a real liberdade empresarial. Inclusive, é esse o nome do livro, que eu lancei recentemente, né? Liberdade empresarial. Então, nos 3 pilares da real liberdade empresarial, porque não é uma liberdade qualquer, por isso que é a real, aí tem um lance, né, específico. Primeiro é a liberdade, um primeiro pilar. O segundo é o lucro, o terceiro é o propósito. Então, tem que ser bom hoje, mas tem que ser bom também lá na frente. Então, esses 3 pilares é o que sustentam. Primeira coisa que, na minha visão, vai ser necessário para o empresário sair dessa corrida do rato, desse ciclo de sobrevivência, é a decisão dele. Muita gente não decidiu sair desse lugar. Muita gente está aceitando esse lugar como é assim mesmo. Ele olha para o lado, tem um amigo que está igual, ele olha para o outro lado, está um parente que está igual, ele olha para todo mundo e ele entende, é assim mesmo, está todo mundo nesse sufoco. Essa é a vida, esse é o padrão aceitável, mas não é. Esse é o padrão que as pessoas estão vivendo, mas não quer dizer que é assim que tem que ser. Então, o primeiro passo para sair de qualquer lugar é decidir sair desse lugar. Enquanto as pessoas não decidem sair desse lugar, você pode trazer consultoria, pode trazer mentoria, pode fazer MBA em Harvard. Não vai sair. Porque precisa da decisão. E eu já vi muitas empresas que trouxeram consultorias, trouxeram as melhores do Brasil. E nada mudou. Porque o dono simplesmente não decidiu sair daquele lugar. Onde ele era controlador, onde era ele que decidia tudo, onde ele se fazia necessário ali dentro. E isso é uma decisão também. Se fazer desnecessário é uma decisão.
para que a gente tenha vida enquanto empresário. Então, não adianta trazer os melhores especialistas, as melhores técnicas, as melhores ferramentas de gestão, se o dono não decidiu ser livre. E é uma decisão. E muita gente está viciado em ser escravizado no negócio, né? Mas para decidir ser livre, entendo que deveria ter alguns pré-requisitos. O que eu quero dizer aqui é que se eu não tiver alguns apoios e eu falar, eu não vou mais estar envolvido com o negócio vai desmoronar, né? Isso aqui tem que ser... Então, deixa eu voltar aqui, né? Então, decidir depois. Como que o cara decide, né, ser livre, né, ou sair do lugar? Então, como que é essa decisão? E, assim, quais são os requisitos para ele dar o primeiro passo? Porque, às vezes, ele pode estar inconformado com a situação, mas não tem o que fazer. A alternativa de sair é pior, porque aí tudo desmorona. Então, vamos lá. Então, ok, decidi. Agora, onde que eu quero estar daqui a um tempo? Eu falo isso porque foi o processo que eu fiz na minha empresa. Chegou um dado momento que eu falei, gente, eu vou ficar nesse processo aqui, nessa gestão, nessa rotina, até tal data. Eu decidi sair daquele lugar. E a hora que eu decidi, qual foi a próxima etapa? Onde que eu quero chegar? Então, ponto A, ponto B. Básica de planejamento, né? Básico de estratégia. Onde eu estou, para onde eu quero ir. Qualquer GPS, qualquer Waze tem esse princípio, né? Onde eu estou, para onde eu quero ir. Beleza. Hora que eu olho o roteiro, para ser bem didática, quando você define um destino para uma viagem, você vai calcular a rota. Então, para eu saber o que eu preciso, eu tenho que calcular a rota. Onde eu estou, para onde eu vou. Se eu estou em São Paulo e eu vou para a Bahia, é um percurso. É um nível de intensidade, é um nível de demanda, é um nível de gasto energético, financeiro, é um repertório que eu preciso para chegar lá. Agora, se eu vou daqui de São Paulo, capital, até Campinas, concorda que é bem menor o esforço? A energia, a estrutura, talvez até o financeiro? Talvez não, certamente o financeiro. Então, para eu calcular essa rota, eu preciso saber onde eu estou e para onde eu vou. Então, isso já é o quê? Planejamento estratégico. Tá. Trazendo para a realidade da empresa. Poxa, plano estratégico. Se daqui a 2 anos, foi o raciocínio que eu fiz, eu não quero mais estar na empresa, o que é que me falta para que isso aconteça? O que é que falta na gestão da empresa? O que é que falta na liderança da empresa? O que é que falta em mim? O que é que falta no financeiro? O que é que falta de estrutura de pessoal? O que é que falta ali? Vamos trabalhar nisso. Então, primeiro a decisão, depois para onde eu quero ir, depois vem planejamento estratégico. Eu preciso planejar isso. Planejar as rotas possíveis para chegar naquele resultado que eu gostaria. No meu caso, o que envolveu? Ficou muito claro. Governança. Estrutura de governança muito bem documentada, registrada, um apoio jurídico. Ter mecanismos também de gestão mais maduros, que já tinha uma maturidade gerencial na minha empresa quando eu decidi sair. Mas eu precisava ter um outro nível de maturidade gerencial. Auditável, com clareza de números, com um sistema robusto e seguro, né, porque tem toda uma questão gerencial ali para ser trabalhada. Então, eu fui vendo quais eram os pontos, e falo os sócios, não é eu sozinha, porque nós somos em 5 sócios na minha empresa. Então, a gente foi vendo quais eram os pontos que faltavam. Então, aí veio governança, veio gestão, fortalecer a liderança, preparar a sucessão, que eu carreguei ao longo desses 26 anos aí de atuação dentro da empresa. Comecei a trabalhar era criança ainda, 14 anos. Mas ao longo desses anos todos, eu carreguei a gestão de pessoas e a gestão de marketing da empresa. Então, eu tinha 2 diretorias para passar para alguém, para passar o bastão. Olhando onde eu estava e para onde eu queria ir, eu preciso preparar alguém. Eu preciso preparar o que também? Processos. Preciso deixar tudo documentado, tudo registrado. Então, tudo isso vem desse cálculo de rota. A hora que eu comecei a ver o destino era eu fora para fazer outra coisa, que é o que eu faço hoje, mentoria, educação empresarial. A hora que eu fui calculando a rota, eu fui vendo tudo que tinha que ser feito. E aí foi o processo. Então, para cada empresário tem um processo. Depende do porte, depende do que ele quer. Ele vai deixar a empresa para os outros sócios? Ele vai deixar para os herdeiros? Ele vai vender essa empresa? Ele vai fazer uma fusão? O que ele vai fazer? Esse é o ponto B. Né? E se ele quer sair da empresa, ele quer sair como? Né? Só com dinheiro? Ou tchau, obrigado e deixa tudo para trás? Então, tudo isso é esse cálculo de rota que a gente tem que olhar. Então, não existe uma receitinha de bolo que vai servir para todo mundo. Porque cada um tem seu ponto A, cada um tem seu ponto B. E ali no meio é esse cálculo de rota, né? Que a gente vai
ajustando os pontos. Eu até perguntei, né, para caracterizar um pouco mais a mentoria, você falou assim, eu tiro as empresas do sufoco. Né? E aí você comentou, falou assim, não, porque eu passei por isso. Uhum. Então, se a gente volta aqui nesses 26 anos de experiência corporativa e tudo mais, qual foi o ponto que, agora olhando de forma retrospectiva, o que você fez que levou para ficar no sufoco e o que você faria diferente hoje, de mais forma preventiva do que remediativa, né? Legal. Então, o meu sair do sufoco foi isso, né? Era colocar a casa em ordem, porque eu entendi que eu tinha um outro projeto de vida fora da minha empresa inicial, que foi fundada pelo meu pai. Agora, olhando para esse aspecto, volta na essência da pergunta. O que eu faria lá atrás? Se você olhar agora de forma retrospectiva, né? O que você faria de diferente para não ter, de forma preventiva, não chegar no sufoco? Tá. Investir em desenvolvimento, primeiro meu, pessoal, individual. Eu fui muito tardia nisso. Em olhar realmente para a inteligência emocional, que eu vejo que é um fator hoje indispensável para qualquer ser humano, inteligência emocional. Formação de liderança e uma gestão madura. Só que eu vejo que é muito improvável um empresário conseguir fazer liderança e gestão madura se ele não tiver inteligência emocional. Porque liderança pressupõe inteligência emocional. Então, eu fui muito tardia nisso e eu bato muito com meus mentorados sobre isso. Trabalhar inteligência emocional. Não tem como liderar, porque liderança é sobre relacionamento humano, é sobre condução, é sobre empatia, é sobre ajudar, sobre servir. Sem inteligência emocional, isso não rola. Eu era uma pessoa absolutamente autossuficiente, egoísta, muito dura nas palavras e nas atitudes. Eu era muito centralizadora. Eu não tinha como liderar dessa forma. E isso me gerava o quê? Sobrecarga. Isso me gerava um excesso de trabalho além daquilo que eu poderia comportar. Ou seja, eu não tinha time. Eu queria fazer tudo sozinha. Eu tinha anos... Lembro que eu fiquei 7 anos sem parar uma semana de férias, sem descansar. E era só um atrás do outro, um atrás do outro. Quando eu me dei conta que eu já estava no limite. Quando eu estava fazendo folha de pagamento 13º, 31 de dezembro em Maceió. Eu não estava em férias. Tava todo mundo na praia, eu estava dentro do apartamento fechando folha. A hora que eu olhei, falei, cara, tá tudo errado. Eu sou auxiliar administrativa mais cara da cidade. Não faz sentido um negócio desse. Por que fechar folha? Um auxiliar administrativo poderia fazer, não precisa ser a dona da empresa. E a empresa estava faturando quanto nessa época? Ai, não sei te quantificar, mas já era aí uns 20 milhões de anos, tranquilo. Já tinha porte para ter gente lá. Mas eu não tinha competência emocional para absorver essa ideia. Então, quando eu vejo os empresários com as limitações de contratar, de delegar, de demitir, a sobrecarga, eu sei exatamente a origem do problema. E não é nas pessoas, não é na geração Z, não é. É lá dentro. É na incompetência emocional de lidar consigo mesmo. Eu sei porque eu estava lá. Essa dificuldade era minha também. A autossuficiência me fazia achar que eu podia tudo, que eu fazia tudo e que dava tudo certo. Mas estava tudo sendo porcamente feito. Eu não liderava direito, eu não geria direito, eu não tinha vida direito, não fazia nada direito. O famoso pato, né? Não nada, não voa e não faz nada. Então, essa limitação começa aí, né? Com a própria pessoa entender que ela não é toda poderosa assim. E ela precisa trabalhar isso para conseguir fazer esse desafogamento, né? Esse desafogamento de rotina, de sobrecarga, de acúmulo de funções. Já vi muitos empresários que eu converso, independente de ser cliente, eu não converso com muita gente. E eu não me esqueço uma vez, teve um que falou assim, ele é dono de mercado. O pessoal eu tava descarregando o caminhão, não sei o que lá, e tinha os funcionários estavam na doca, sentados, sem fazer nada. E eles, dono, descarregando o caminhão. Falei, mas por que os teus funcionários? Porque eles são muito lentos. Porque eles não sei o quê. Falei, cara, você tá fazendo um trabalho de carga e descarga que uma pessoa infinitamente mais barata que você poderia fazer, você tá pagando eles e é você quem tá fazendo o trabalho? Qual que é a lógica disso? Né? Qual que é o nível de exigência para compatibilizar essas funções aí, né? Em momentos, eu entendo assim, em momentos de urgência, em momentos em que precisa realmente fazer uma força-tarefa, arregaça a manga e vamos junto. Agora, o funcionário sentado, sendo pago, e o dono carregando as caixas, tem coisa errada aí, né? E o problema é de liderança, só que o problema é dele com ele mesmo.
Entende? É muito louco. E assim poderia relatar várias outras situações. Então, muitas vezes, ele escolheu estar naquele lugar. Por isso que eu falo que tem que ter decisão. Entendi. E esse processo, aí você, então, você viveu esse processo, né? E agora você mentora pessoas que estão numa situação equivalente. Como é que foi essa transição agora de empresária para mentora? Né? E o que te garante agora que como mentora você não está fazendo a mesma coisa? Vamos lá. A transição começou 7 anos atrás, quando eu fui fazer um projeto de internacionalização. Morei nos Estados Unidos 1 ano. Pesquisar mercado, entender o contexto todo e já estava numa jornada de desenvolvimento pessoal. E já tinha saído, não? Não, estava ainda na empresa. Então, neste período de 1 ano, foi 2018, eu estava com a internacionalização, o marketing e a gestão de pessoas. Estava com os 3 projetos, assim, as 3 gestões. Deu lá no meio do ano, estava tocando uma feira lá nos Estados Unidos, eu não lembro se era Chicago ou Las Vegas, mas eu estava à frente da feira, e estava tendo 2 feiras aqui no Brasil. Aí teve um dia que me deu um estralo, eu falei, eita, a operação está rodando sem mim. Eles não estão dependendo de mim. Foi assim uma libertação, pensa numa leveza. Eu não tinha caído a ficha ainda. Mas eu entendi que estava tudo rodando, os setores estavam funcionando, a coisa estava fluindo. Lógico que sempre tem desafios, né, para parar as arestas, mas na rotina estava funcionando, não estava sendo demandada. Ali veio o primeiro insight. Liberdade é bom. É bom demais. A liberdade é bom demais. Então, aquilo me deu um alívio muito grande e uma sensação assim de, cara, eu consigo muito mais. A empresa não depende de mim. Essa independência foi um primeiro avanço muito grande. Aí depois eu voltei, depois de 1 ano. A operação aqui cresceu, dobrou nesse 1 ano. Como gestora de pessoas, fui demandada, volta, Carol. E aí voltei para reorganizar a cultura, processo, tudo de novo, né? Fazer todo o arranjo de pessoal. E voltei. E ali continuei na empresa, porém, o que aconteceu nos Estados Unidos, que é uma virada de chave importante. Conheci uma brasileira que queria transitar a carreira lá e ela me chamou para ministrar, para palestrar para brasileiros imigrantes. Trabalho voluntário. Falei, bora. Né? Eu sou de topar as paradas, eu peguei e fui. E toda semana a gente ia lá e treinava, fazia treinamento, fazia reuniões, fazia palestra, coaching grupo com esses brasileiros imigrantes. E foi a primeira vez na vida que eu servi. De ajudar pessoas, de tocar pessoas, de realmente, sabe, usar do teu tempo, o teu conhecimento para os outros. E eu me apaixonei por aquilo. Então, ali começou o quê? A mentoria. Ali nasceu essa semente dentro de mim do servir. E para mim foi transformador. Além da virada de chave da liberdade, eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Porque eu vi ali quanto me preenchia e quanto fazia diferença na vida do outro. Aquilo brilhou os olhos. Quando eu voltei para o Brasil para colocar a casa em ordem e continuar a vida, eu continuei fazendo treinamento, mentoria, palestra, coaching grupo, depois, assim, o trabalho depois do trabalho. E continuei fazendo, muitos voluntários, outros online. Entrou pandemia, comecei a fazer trabalho com empreendedores online para dar um suporte para eles. Todos eles cresceram absurdamente no meio do caos ali da pandemia. Né? Eles não só sobreviveram, mas como cresceram também dentro desse período. E para mim foi uma experiência muito marcante de realmente servir e impactar essas vidas. Continuei. E daí, ano passado, eu reorganizei, pivotei todo o meu projeto. Eu derrubei toda a esteira de produtos e comecei um novo modelo, que foi esse modelo de mentoria, né, aqui apresentado pelo Caio, pelo Flávio, pelo Joel, formato MLS. Né? Então, eu comecei a mentoria nesse formato agora, de dezembro para janeiro desse ano. Que até então eram outros formatos de entrega. E aí, o que isso me proporcionou? Muito mais liberdade, muito mais impacto pela proximidade que eu tenho, porque antes era treinamento, vai lá, treina num dia, depois cadê o povo? Né? Então não tinha essa proximidade, essa continuidade que a mentoria tem. E o que me garante que eu não estou entrando nesse ciclo de novo? Porque a mentoria ela demanda menos, o modelo de negócio é mais saudável, até por isso que eu optei por derrubar o modelo anterior que eu vinha fazendo nos últimos anos, porque estava insalubre para mim, estava insustentável. Eu vi que estava crescendo e eu estava caindo naquilo que para mim foi um dia um desafio, né? Em função somente do trabalho e os filhos, e a saúde, né? E o casamento, e o tempo para si. Não estava tendo. Aí eu falei, para tudo, porque eu sei o que eu quero e o que eu não quero.
Então, eu comecei a reestruturar o modelo de negócio a partir de dezembro, porque eu vi que realmente estava ficando arriscado voltar naquele ciclo lá, de lá atrás, voltar no tempo, né? Então, nesse modelo atual, ele é muito mais saudável para mim e é muito mais efetivo para meus clientes também. Então, hoje, nesse modelo, ele está funcionando melhor. E é uma coisa que eu falo muito com os meus clientes, Jorge, que é assim, não tenha medo de pivotar. Não tenha medo de derrubar a tua agenda. Não tenha medo de tirar da tua carteira alguns clientes. Porque tem gente que não vai continuar com você. Tem gente que, né, vai te acompanhar até determinado momento e lá na frente ele não vai mais te acompanhar. Ou porque você mudou, porque a demanda dele foi atendida, não importa. Alguma coisa pode ser que aconteça. Mas o desapego também é liberdade, né? O desapego também é liberdade. E tem gente que não vai, tá tudo certo. Então, hoje esse modelo que eu tenho trabalhado tem sido assim muito mais saudável para mim, para minha família, financeiramente também mais saudável. Então eu vejo assim, a gente sempre tem que buscar um modelo de negócio que sirva a nós e não o contrário. E você comentou que era a família, desculpa, era a empresa da família, Familiar, né? E aí essa mentoria, quando você está agora, eu entendo que na hora que vai mentorar, você acaba mentorando todo mundo, né? Então, tanto primeira geração, outras gerações. O que muda quando você está mentorando o cara que é a primeira geração, o cara tem assim, um DNA de empreendedor, e o outro que pode ter também, mas tem também a questão de estar herdando e tem o legado familiar? Muito boa essa tua pergunta, porque coincidência ou não, os meus mentorados são empresas familiares que a segunda geração é que me contratou. Né? Então, o que eu tive o cuidado eu tenho esse cuidado de ouvir as partes, nem que seja separado. Né? Porque o patriarca, ele tem, né, a gente deve toda a honra a ele, a gente deve muito respeito aos fundadores. Meu pai fundou a empresa e já colocou as crianças para trabalhar, que era eu mais 2 irmãos, agora somos em 5 para trabalhar na empresa. Então eu sei o desafio de uma empresa que está começando sem estrutura, sem dinheiro, muitas vezes sem apoio. Né? Eu sei que o perrengue que o patriarca passou, dificilmente o herdeiro vai passar. Né? Eu lembro do meu pai em situações, meu Deus, extremamente desafiadoras, financeiramente falando, com cobrança, com imposto, com agiota, com tudo que é tipo de perrengue, né, que a gente passa quando está começando. Eu lembro dessas dores do meu pai passando por isso. Então, poxa, ele superou isso. 20 e tantos anos, quase 30 anos de empresa. E assim também meus mentorados. Então, o desafio que eles passaram, a gente deve honra e respeito à história deles. Mas nem todos acompanham a gestão, nem todos acompanham o movimento de liderança, nem todos acompanham a atualização tecnológica e de produtos que o mercado empurra, né? A gente tem que atender a demanda do mercado. Então, o que eu faço na prática? Eu busco ouvir os patriarcas. Até aconteceu isso semana passada. Eu chamei lá no meu escritório, falei, vamos conversar, preciso entender a cabeça do seu pai. Preciso entender como que ele pensa, que nível de autonomia que ele te deu, que liberdade que ele dá e não te dá. Eu preciso entender o universo dele, porque nas reuniões ali de mentoria, ele não participa. E tá tudo bem, respeito. Mas a gestão agora é tua, enquanto filho, né? Enquanto mentorado. Aí eu busquei entender o padrão, daí eu falo, agora eu consigo ajudar mais a pessoa, né, o sucessor, a fazer o trabalho dele. Então eu busco fazer essa ponte entre o patriarca, né, e os filhos, na verdade não é herdeiro, né, eu falei, é o sucessor, porque se fosse herdeiro estava em casa dormindo. E não é o caso, eles estão assumindo a empresa com muita coragem, ousadia e responsabilidade, tanto que contrataram ajuda, né, assessoria. Então, eu busco ouvir e encontrar os pontos, falei, se fosse meu pai, como será que seria? Né? Esse ponto que ele está segurando, que ele não está deixando, qual é o lastro de confiança que ainda não gerou no filho? Então eu fico entendendo essas nuances que são muito mais comportamentais e emocionais do que técnicas. E até se a gente for entender os conflitos familiares, não é técnico. A maioria é emocional, é comportamental, é briga de vaidade, é briga de ego, é medo, é insegurança. É uma série de questões que está nesse meio, né? Então, tendo essa base de formação de inteligência emocional que eu tenho, estudei neurociência também, né, o neuromarketing, eu estudei muito o comportamento e o cérebro humano, para entender um pouquinho da entrelinha. E essa entrelinha é o que faz toda a diferença para o sucesso ou para o fracasso da empresa, na sucessão da empresa. Os conflitos entre irmãos, né, o conflito geracional, tem tudo isso. Na minha empresa, somos em 5 irmãos. Fora
O meu marido que também trabalha lá, meu cunhado, minha cunhada, todo mundo trabalha na empresa. Então, se tratando de empresa familiar, eu conheço o milindre. Eu conheço o que está envolvido ali. Então, poxa, uma vida inteira ali. Então, a questão de hierarquia, de respeito, de, poxa, quebrou o pau aqui na reunião, churrasco na sequência em casa e continua, né? Então, o que funciona, o que não funciona? Eu vivi muito disso, né? Graças a Deus a gente é bem unido, a gente tem uma série, assim, de privilégios familiares. Aí você fala, nunca brigou? Mentira! E eu era a maior briguenta da mesa, eu era a primeira a interpelar, a questionar, quebrar o pau. Mas fechou a porta, né? Acabou o trabalho, bora para casa. E tá tudo em paz. Agora pensando, e aí você, na mentoria, você pega pessoas que passaram, estão passando por esse mesmo momento, né? Então, segunda geração e tudo. Se agora você pudesse ajudar os patriarcas, os fundadores, as fundadoras, no processo de... filho querendo ou não, mas assim, de como é que você forma esse filho para seguir a jornada que ele quiser ou até tocar a empresa. O que você percebe que falta de conhecimento, experiência para transmitir isso para as gerações, até para facilitar esse processo ou encurtar algum desses problemas, né? É complexo, né? Quando a gente fala de família e empresa, é sempre um assunto complexo. Mas enquanto patriarca, a gente não pode esquecer que a gente vai embora um dia. Todo mundo vai embora da empresa, o funcionário vai, o sócio vai, o dono vai, né? Um dia todo mundo vai. Agora, o que eu quero deixar para o meu filho? Eu tenho que ter isso claro. Né? Porque eu vejo assim, muitas empresas que patriarca, sei lá, morreu num acidente, caiu o avião, infartou da noite para o dia, aconteceu alguma coisa e a gente simplesmente foi embora. E todo mundo está sujeito a isso, todo ser humano está sujeito a isso. O que ele deixou para a família? Essa é a pergunta. Muitos deixaram só problema, prejuízo e confusão. Porque não estruturou gestão, não pensou em liderança, não pensou em governança, não pensou em processo. Ele estava ali na empresa como se ele fosse infalível. Imorrível, né? Como diria antigamente, tinha uma novela. Era imorrível. A pessoa não aceita que ela vai um dia embora. E por isso ela não prepara. Agora, se eu amo meu filho, quero deixar algo bom para ele, eu quero deixar uma empresa que funciona para ele, eu preciso pensar em gestão, em governança, estudar sobre governança, as empresas familiares, é o papel, assim, acho que é a responsabilidade de um pai que diz que ama o filho e ama de verdade, é se preparar nesse aspecto. E nisso o Assis é fantástico, né? Eu ainda vou entrevistar ele é maravilhoso, porque ele fala muito disso. A gente tem que pensar em deixar o melhor para os filhos. Tem gente que perde a vida, gasta a vida falando que vai deixar o melhor para os filhos e só deixa um rojão quando morre. E o rojão tá aceso muitas vezes, né? É só o filho assumir e aquela bomba explode. É um problema muito sério. Agora, então planejar a empresa é necessário, independente do porte, independente do tempo de empresa. Eu tenho que ter essa confiança de que eu estou deixando algo bom para ele. Agora, na minha relação enquanto mãe, penso, eu tenho 2 filhos, 10 e 12 anos. Na minha empresa já está, assim, pré-definido pela política de governança que a gente estabeleceu, que eles não são obrigados a entrar na empresa. Se assim eles quiserem, eles vão passando pelo processo normal. Assim como outros sobrinhos mais velhos já passaram. Tem vaga lá no marketing, tem vaga lá no compras. Processo seletivo, vai competir de igual para igual, você não tem privilégio porque tem sangue. Vai passar pelo processo seletivo e vai trabalhar tanto quanto. Vai bater ponto, vai ter salário, benefício, férias, igualzinho. A conquista de um cargo, na minha empresa, foi como a gente estabeleceu, vem pelo crescimento e meritocracia. Eu posso contratar um gerente de mercado ou posso colocar o filho? Não vai colocar o filho. O filho vai ser promovido se assim ele tiver competência. Se não tiver, eu busco alguém de mercado ou promovo outra pessoa internamente. Simples assim. Isso é como a gente escolheu, mas cada empresa tem as suas políticas e as suas formas de pensar. Enquanto mãe, o que eu faço com meus filhos? Eles já me perguntaram. Mãe, eu vou poder trabalhar na empresa? Eu falei, poder, você pode. Mas você tem que se preparar para isso. Porque quando a empresa está pequena, a gente faz de tudo, né? Eu mesmo trabalhei na produção, no almoxarifado, serviço de banco, ficava em fila o dia inteiro, né? Fila de banco, né? Porque era para pagar boleto. Já fiz feiras, eventos, cafezinho, já fiz de tudo. Hoje, no porte que está, não comporta mais esse tipo de comportamento. Eu preciso colocar gente já preparada. Já gente que chega ali fazendo. Então, é um outro momento.
E meu filho está pronto para esse momento? Hoje ele tem 12 anos, mas eu diria, ele não está no caminho. Ele está no caminho dele fazer o negócio dele, ele está no caminho dele pensar os projetos dele. Mas se um dia ele quiser entrar, ele vai ter que se preparar para entrar no mesmo nível, para entrar jogando. Né? Então ele vai ter que se preparar no bastidor para entrar em campo jogando, onde quer que vá. Ah, vai entrar no auxiliar? Salário de auxiliar. Ah, é entrar na gerência? É gerência, mas tem que ter competência alinhada com a expectativa. E aí, essa clareza de conversar. E o que é um desafio para muita família, né? Sentar e conversar. O que você quer, meu filho? Você quer ir para cá ou para lá? Te ajudo. É liderar dentro de casa, né? Liderar dentro de casa. Eu preciso conduzir meus filhos. Eu preciso dar para ele direção, dar para ele suporte, dar para ele uma visão, dar para ele apoio, dar para ele ferramental, confiança e conhecimento, proporcionar estudo para ele, para que ele escolha. O meu tem essa liberdade. Mas eu sei que tem pais que, você tem que trabalhar na minha empresa. Né? Muitos têm esse fardo para carregar e é pesado. Atender a expectativa dos pais para muitas pessoas é um fardo. E ele não tem a opção de escolha. Assim como tem muitos que não escolhem, né? Você não tem a opção de escolher a tua profissão. Você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai ser isso. Então, para quem tem a opção de escolha, conduza. Né? Mas para quem não tem, fala, repensa, porque você vai estar querendo um filho talvez muito frustrado se você não dá a opção de escolha. Aí, agora olhando os seus mentorados que chegam, segunda geração, que você falou que é predominante. Predominante, é. Segunda geração. E aí você olha a formação que eles tiveram. Que skill, né? O que você acha que faltou de formação que, se ele tivesse essa habilidade, teria ajudado muito nessa adaptação? Isso, eu estou falando aqui o caso do sucessor, mas pode ser para um herdeiro também, que nem está envolvido com a empresa. Olha, não é nem técnico, é emocional. Eu vejo que falta muito sentimento de autoconfiança neles. A identidade, talvez ainda o pai não forjou, sabe, não formatou ainda aquele jovem, aquela criança, ou até mesmo aquele adulto, para aguentar as butinadas da vida real, aguentar a pressão. E inteligência emocional é a base, né? Autoconfiança. Eu tenho segurança para fazer, para tomar decisão, para liderar, para me posicionar. Eu vou ficar esperando o papai falar tudo que eu tenho que fazer. Autoconfiança. Né? E muitas vezes o pai já deu o aval, já deu a carta branca, mas ele tem medo de tomar atitude, ele tem medo de se posicionar. Às vezes até é uma questão de vínculo, né, emocional muito forte. E eu vivi isso também. Poxa, será que se eu fizer meu pai vai achar ruim? Será que meu pai vai aprovar? Né? Então, às vezes faz o quê? Para agradar o pai e a mãe. Não é porque é o certo para a empresa. Então, isso aí tudo é inteligência emocional. É uma estrutura emocional. São vínculos emocionais. Né? Que a gente acaba... o que eu vejo que muitas vezes falta nos sucessores, porque faltou aquela sabedoria de conduzir, falar, quem é o filho que eu estou formando? Quem é a criança que eu estou preparando para esse mundo? Não necessariamente para a empresa, mas para o mundo, né? E eu vejo que a autoconfiança é um fator fundamental. E está dentro da gavetinha ali da inteligência emocional. Preparo. Porque a borrachada é grande e é todo dia, né? E às vezes a gente vê assim, as pessoas sofrendo por N aspectos, né? É porque faltou estrutura, faltou a musculatura emocional, né? Para suportar. Né? E assim, a gente como pais, né? A gente não tem fórmula certa. Não tem. É tentativa e erro todo dia, né? E assim, não tem experiência, né? Pelo menos no primeiro filho e tudo, né? Mas eu vi assim, duas coisas que funcionaram muito bem com meu filho, né? Então, um foi esporte competitivo. Legal. Você bota para competir, então não treinou, não joga... jogou mal, tira, jogou mal, o time vai perder, jogou bem... É um treino para a vida, então, esporte, né? E aí não tem hierarquia, não tem nada, né? A única hierarquia é o técnico. Né? E o resto é resultado imediato de acordo com a performance, né? E outra coisa legal, ele foi 3 vezes fazer intercâmbio. Ele foi 2 vezes para os Estados Unidos para jogar, sozinho, foi com 14... Basquete. Foi com 14 anos e com 15 anos. Assim, de botar ele num avião, com autorização e sem ninguém, chegar do outro lado e ter alguém esperando para ele ir lá para o high school. E o último, com 16, ele ficou 1 ano fazendo intercâmbio.
né? E aí conecta bastante com o que você falou de Forjou. inteligência emocional, né? Forjou, total. Forjou. Né? Com certeza ele voltou outro menino, né? Vai pro primeiro jogo fora. Não importa se ganhou ou se perdeu, só de ir pra fora. Ele já se viu com uma identidade muito maior, já se viu mais forte, mais capaz, com mais autonomia, com mais responsabilidade, porque, e agora? Se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Te vira. Autoconfiança, né? Treino. Porque é difícil, né? Você pega o cara que teve uma vida dura, começou a trabalhar com 14 anos, tinha que se virar, faltava recurso e tudo, e depois o outro... você não consegue mais emular essa... Porque eu vejo assim, que os desafios é o que vai forjando a gente, né? Esses desafios. E seja um desafio até, vamos dizer assim, em tese, confortável e bom, como fazer um intercâmbio, mas tem desafio. Você sai do teu país, sai da casa dos seus pais, sai do conforto ali, né? Mamãe tá aqui, papai tá aqui, e as coisas estão controladas para um negócio que você pode parar na alfândega lá e já ser interpelado por uma pessoa que você não tem controle nenhum. Já começa aí o treino, né? Estrutura emocional para suportar. Aí vai para um jogo, aí vai para um treino, aí vai um técnico mais duro, aí vai para uma torcida mais desafiadora. Tudo isso vai forjando. E querendo ou não, essa estrutura emocional ele vai carregar para o trabalho, para onde ele for. O esporte é maravilhoso. O esporte é maravilhoso, né? Porque a pessoa se autodesafia e se forja também. Mas os pais têm que estimular isso. Aí aproveitando, e você comentou que a empresa da família é de saneamento, isso. né? E como é que, então, assim, e como é que aí pegando a questão mais do gênero, né? Então, assim, mulher numa empresa mais industrial, assim, né? E quais são os desafios que você vê? Essa questão, assim, me parece que a pessoa tem que ser boa e tem que se superar porque tem não sei, eu queria escutar um pouco de você esse ambiente, né? E também porque a gente acaba vendo menos mulheres nas esferas mais de liderança das corporações e tudo mais. Olha, pra ser bem sincera, eu nunca olhei por esse ângulo de diferença ou de mais difícil, porque eu só conhecia esse caminho. Comecei a trabalhar com 14 anos, já na empresa que meu pai tinha iniciado, que já era uma empresa de tecnologia para tratamento de água e esgoto. Então, como seria diferente? Eu não tinha o critério da comparação. Era esse o único caminho. Carol, tem que vender. Vamos vender. Carol, tem que cobrar. Vamos cobrar. Carol, tem que montar trafo, material elétrico. Vamos montar. Então, eu não tinha, assim, não sei se é bom ou se é ruim, né? Mas para mim foi bom. Então, para mim, não tinha aquela coisa, sou menor, sou mais frágil, sou excluída, sou aquilo. Simplesmente eu ia fazer o que tinha que ser feito. E às vezes, lógico, procrastinava e protelava porque eu não tinha estrutura para dar conta da demanda que era colocada. Mas meu pai sempre desafiou a gente. Sempre desafiou. Nossa, eu não esqueço uma vez, eu fui pro Tocantins, saí do Paraná até o Tocantins para fazer uma contratação. Porque não tinha Zoom, internet, essas coisas. Aí depois de alguns meses eu voltei lá para fazer uma demissão de justa causa. Eu fui tremendo daqui lá. Eu nunca tinha feito uma justa causa, muito menos e daqui lá, entendeu? Então, assim, desafios e desafios e desafios. Então, por ser mulher, por ser isso, por ser aquilo, eu não vejo diferenciação. Eu não consigo enxergar esse viés. Para mim, eu não consigo. Mas nunca fui desrespeitada, nunca me senti preterida, nunca senti diferenciação, simplesmente fazia o meu trabalho. E além de ser um mercado muito mais masculino, o saneamento básico é muito masculino ainda, eu sempre participei de feiras, né? Aqui em São Paulo, em todo que é lugar, rodei o Brasil, Estados Unidos também, fizemos várias feiras. Eu nunca me olhei por essa ótica. Então, olha, é interessante isso. Porque às vezes a gente pinta o mundo da cor que a gente quer enxergar, né? E eu nunca pintei dessa cor. Falei, eu não tenho essa bandeira. Até muitas vezes me falaram, Carol, faz mentoria para mulheres. Falei, para mim... Negócio é negócio, não tem sexo. Para mim é tudo igual. Posso estar sendo simplista, mas é minha visão. É assim que eu aprendi. Eu aprendi a trabalhar e dar meu melhor, independente de gênero. Então, para mim, eu não vejo essa diferenciação e também não vejo como algo melhor ou pior. Simplesmente, para mim, é o que é. Agora, o fato de ter menos mulheres, por exemplo, nessa área. E o que pode ser? Por ser uma área mais técnica. Né? Geralmente, mulheres têm uma outra sensibilidade, outras habilidades, talvez mais humanas, não é regra, obviamente. Tem excelentes engenheiras, tem excelentes profissionais. Inclusive, tem uma interior de São Paulo que é referência no Brasil em saneamento. Ela é maravilhosa, professora de universidade, de São Carlos, da USP e tudo mais. Referência. E ela, mulher.
né? Então, assim, para mim eu não vejo. Mas tem menos? Tem. Talvez por ser uma área mais técnica. Talvez por ser uma área mais bruta também. O saneamento não é um negócio levezinho, né? Não é tão simples, é um negócio mais bruto. E talvez também até pelas demandas, né? Porque é a questão de turno, a questão de horário, a questão de distâncias, é uma questão de insalubridade. Tem uma série de questões no ambiente de saneamento que, vamos dizer assim, não é o mais confortável para uma atuação feminina, né? Então, acho que é aquela tendência, né? Se você, sei lá, for na plataforma de petróleo, a maioria vai ser masculino também. Né? Se você for na aviação também. E são áreas que realmente são mais tendenciosas, mas acho que é por natureza mesmo. Mas eu não vejo uma barreira de entrada, não. Tá. Já vi mulher operando estação de tratamento, já vi mulher carregando, como é que chama aquela assim, paleteira, fazendo manutenção técnica, instalação, já vi de tudo. Mas não é a maioria. Não, perfeito. E aí, você falou bastante de governança, né? E aí, então acho que governança até como uma forma de dar liberdade e por outro lado, quando a gente pega empresas de um determinado porte, e assim, eu lido muito com startup, a governança às vezes é um problema. Se você for rígido demais ou não, ou contrário, nos dois casos pode ser bastante problemático. Perde o timing, né? Como é que você enxerga assim, para avaliar assim, para achar a dose certa de ter os controles, os processos, os ritos? Olha, eu penso em startup, eu não tenho profundo conhecimento, sou bem leiga. Não, mas eu pensando nas empresas familiares mesmo, que você tem. Eu vejo que é a forma de ter a coisa organizada, previsível e com padrão. A governança, ela vem até para dar essa segurança para a gestão. Que quando não tem, fica aquela coisa de sempre na reunião, e acho que isso é comum, né? Acho que não aconteceu só na minha família, é ficar voltando em pauta que já está vencida faz tempo. Por quê? Porque a empresa não aprendeu. Por que não aprendeu? Porque não colocou num padrão. Porque ela acha que cada vez que vai acontecer aquilo tem que ser de um jeito diferente. Não, já tem um padrão. Né? Quando eu quero descansar, como é que funciona? Funciona assim. Não é uma regra nova para um novo dia. Então, a governança ela vai dando esses padrões, essas proteções, esses combinados. Tá. Eu gosto de trabalhar muito com combinado. E o que é combinado não é caro. Né? Então, assim, vamos retirar lucro, distribuir lucro? A governança já determinou. Não adianta querer o outro, o sócio ou o pai, não importa quem seja, pelo vínculo familiar. Não, vamos limpar o caixa agora. Não, na governança está determinado que é X% em determinado momento. Por que as pessoas, às vezes, quebram a empresa? Porque não tem um combinado. Não, mas é meu pai que está pedindo. Mas é tadinho do meu irmãozinho que está pedindo. Aí começa a fazer regra nova a qualquer momento. Por quê? Porque não respeita a regra ou porque não combinou a regra. Né? Mas eu quero agora que meu cônjuge entre. Às vezes é um chato, é incompetente, não faz nada direito, mas eu quero. Qual que é o combinado da governança? Quais são as regras? Quais são os critérios? Qual é a régua que eu vou usar para medir, para aceitar ou para não aceitar? Então, todos esses combinados vêm dentro da governança. Isso dá muita segurança para a empresa, dá muita solidez, dá muita transparência. Não é aquela coisa, eu acho que... Não acha nada, é o combinado. É a regra da casa, né? Fica mais fácil para todo mundo. E quando está combinado, eu vejo também que os conflitos tendem a diminuir. Porque não é o que eu acho versus o que você acha, é o que a gente combinou. Né? E isso torna, para uma empresa familiar, eu vejo que torna a relação muito mais saudável. Por isso é tão importante. Porque a hora que está todo mundo bem, show. Espera a primeira nora reclamar que acha que o cunhado está trabalhando pouco. Entendeu? Aí faltora. Né? E começa a confusão. Aí começa aquela coisa. Aí se um divorcia, e se o outro não sei o que lá, e se o filho mais velho quer tal que... Se não tem governança, vira terra de ninguém. Né? Aí é muito cacique, pouco índio. Todo mundo quer dar palpite, todo mundo quer estar certo, todo mundo acha que trabalha mais, que o outro trabalha menos. Então, eu vejo que a governança é uma proteção mínima, e independe do porte da empresa. Agora, o quanto ela engessa, o quanto ela não engessa, é o combinado que a gente define. Então. É a gente que coloca na mesa o que fica, o que não fica. Não pode ser tão burocrático ao ponto de ficar um naviozão, né, que você não tem mobilidade nem velocidade, mas também não pode ser um jet ski que é um bicho louco, né? Vira para cá, vira para lá qualquer hora e você não tem mínima de perspectiva do que é que pode acontecer. Então, é esse equilíbrio. Mas quem é que determina isso? É o empresário.
Tá, eu estou entendendo assim do seu ponto, pelo menos duas coisas, né? Primeiro que a startup às vezes ela tem um ritmo mais rápido de inovação e aqui a gente está falando de empresas que já estão há muito tempo no mercado e vão ter processos mais maduros. E nesse caso você ter a governança para preservar os processos, as lições aprendidas que mostraram que aquilo funciona bem desse jeito é positivo, né? Eu estou entendendo também que quando você pega uma empresa corporativa grande, tudo, você precisa de alguns controles para garantir, né, o processo e tudo. Uma empresa familiar, às vezes você vai ter as pessoas nos cargos-chave, são pessoas da família. Geralmente sim. Mas você tem que tomar cuidado porque não é a questão de controlar quem está fazendo, mas é você ter a alçada correta para não ter problema de desalinhamento de interpretação e tudo mais, né? Exato. Agora, na startup, né, você falou que é aquela questão do ritmo, né? Como eu falei, eu não sou especialista em startup, não tenho a vivência com isso, mas eu entendo que é um ritmo acelerado. Agora, o que é o minimamente aceitável entre as partes? Acho que isso tem que estar na governança. Não necessariamente aquele procedimento, porque startup não tem que ter procedimento, ela tem que testar até dar certo, né? Exato. Quando ela validar, e essa, pegando o conceito que eu estudei por alto no Vale do Silício, que foi uma imersão que eu fiz lá, entendi a lógica do raciocínio. Então, startup é tudo teste de validação, né? Ok, validou, aí você vai para a linha. Validou, aí você engessa. Não adianta engessar pé torto. Se tá quebrado, ele não vai funcionar. Deixa ele retinho, bonitinho. Validou, aí sim que você procedimenta. Mas, para ser mais simples, né? Vamos supor, somos sócios de uma startup. Qual que é o nosso combinado? Se eu quiser sair, como é que funciona? Se você quiser sair, como é que funciona? É um pouco além do acordo de sócio, né? Se eu não quiser mais mexer com esse produto que você quer, como é que vai ser? Porque às vezes é muita quebra aí, né? A pessoa tem uma ideia, tem outra, não concordo e acabou a empresa. Não pode ser assim. A gente tem que ser um pouquinho mais maduro nesse aspecto, né? É os combinados que vai garantir a saudabilidade da relação. E com os funcionários também. Porque às vezes, não, eu chamei meu amigo aqui, põe o parça pra dentro. Não, o cara é bom programador, no outro é não sei o quê. Dali a pouco, tô pagando o que nem precisava pra ele. Ele não tá nem entregando qual que é o combinado. Né? Então é aquele combinadinho minimamente ali pra ficar saudável, né? Pra falar, nós combinamos antes. Não vem inventar regra agora, né? Mas é lógico, sempre acompanhado por um bom advogado, ter um acompanhamento profissional experiente com governança corporativa, porque isso é necessário. Não engessa pé torto, não. Só deixar realmente a coisa combinada, alinhada, né? E eu acho que um outro tema que deve aparecer bastante na sua agenda, né, é a questão da sucessão, né? Como é que define, como é que prepara, como é que estabelece critérios, até pensando aqui numa família, e aí você tem diversos pretendentes aí para assumir, logicamente para o bem da família como um todo, o mais qualificado deveria ser aquele que vai fazer depois a empresa gerar mais dividendo e tudo mais, né? Mas acho que vamos pegar aqui os casos da mentoria, né? Então, quando chega nesse ponto, né, o que é construído, né? O que é proposto? Olha, infelizmente, no mundo real, eu falo assim, tem Alphaville, tem São Paulo e tem o mundo real, né? Tem o mundo lá fora. Das empresas tradicionais, das empresas familiares, daquelas empresas que estão ali num ambiente muito mais rústico de gestão, de liderança e de tocar o dia a dia também. Raros os que param para pensar nisso. Raros. Né? Muitos falam assim, não, vou trabalhando, ele se acha imortal e um dia o filho assume. Ou ele tem a expectativa de fato que o filho vai assumir, às vezes o filho não está nem aí para a questão toda, né? Ele quer mais logo se ver livre daquela empresa, porque para ele foi um fardo, que ele viu o pai se dando a vida inteira para aquela empresa e nada para ele. Para muitos é esse o significado que eles têm. Então, primeiro é eles terem a consciência de que é importante pensar na sucessão. Tem que pensar nisso. Né? Eles têm que pensar nesse aspecto que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Preparar a gestão, preparar a liderança, preparar esse sucessor para ele estar dentro do negócio. Trazer para perto, trazer para a rotina. Se eu estou lá no mundo real, né, que não conhece muita coisa, que não tem muito acesso, que não tem muita tecnologia, no mundo realzão mesmo, que muitas vezes não usa nem sistema, né, tudo na caderneta ainda. Tem muito. Mas
que eu vou deixar pro meu filho? Abraça ele, traz para dentro do negócio e vão tocar a rotina junto. E aos poucos ele vai aprendendo. Né? A grande maioria é isso. Se você for conversar com um advogado de especialista em sucessão em empresa familiar, eles são traumatizados. Porque as empresas procuram quando? Depois que já fechou a tampa do caixão, né? Já tá todo mundo ali degladiando, quem que vai ficar com o quê? Né? Qual é a minha fatia, qual é o meu pedaço? Então já é uma briga familiar que eles têm que lidar e não é nem um problema de sucessão. O problema é o quê? Quem vai pegar a fatia maior? E a troco de quê? Né? Ah, porque eu sou mais velha? Não, porque eu sou mais bonita? Ah, não, porque eu cheguei... E fica aquela confusão. Porque o patriarca não pensou nisso antes. Falo patriarca, mas tem muita mãe também que é a fundadora, né? Então, muitas vezes, a pauta entra na mesa quando a tampa do caixão está sendo fechada. Aí o pau tora, a família fecha, a família racha no meio, né? E muita confusão vem depois disso. No mundo real, lá fora, a grande maioria vive dessa forma. Não para pensar, não para analisar. Talvez nunca parem para pensar, será que isso existe? Não sabe que tem a área jurídica especializada nisso, a área contábil especializada nisso. Tem que ter, gente. Né? Existe essa ajuda especializada. A gente tem que estar sempre, enquanto empresário, buscando formas de melhorar a empresa. Voltando lá na minha metodologia, nos pilares, né? A liberdade vem para isso também. Quando eu falo liberdade empresarial, não é para a pessoa ficar à toa na praia achando que vai trabalhar pelo WhatsApp. Não é isso. É você ter fôlego no dia a dia para pensar na sucessão, para pensar na governança, para pensar como é que eu preparo meu filho para entrar nesse negócio, ou quem eu vou colocar nesse negócio para assumir. Se meu filho não quiser, se ele quiser ser jogador de futebol, tudo bem, deixa ele. Mas quem é que vai assumir? Então, a liberdade é para fazer a empresa algo mais seguro, mais saudável, mais longevo, preparar as pessoas, treinar a gente. A liberdade não é para ficar toda. Mas isso que você falou, sabe que eu percebo, e pode ser impressão, que normalmente quando é a terceira geração, essa questão é muito bem resolvida. Que aí tem plano, tem programa, tem tudo, porque é uma coisa que a primeira geração não viveu, aí a segunda viveu. É uma dor da segunda geração, e aí quando vai para a próxima, se a empresa sobrevive... É porque a segunda já enxergou a importância, né? Já enxergou a importância. E muitas vezes ela enxergou a importância porque ela passou pela dor. Exatamente. De repente ela pegou a empresa da noite para o dia, né, o patriarca, né, se foi, o papai do céu chamou a senha e ela se viu ali. Falou, eu não quero que meu filho passe isso. Eu não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei. Que eventualmente pode ter sido uma perda, pode ter sido um problema muito grande de transição. Conflitos geracionais também acontecem muito, né? E eu ouço assim, direto, né? Não só dos mentorados, mas de gente que a gente conversa. Essa geração é muito mole. Esse pessoal não quer trabalhar. Lógico, eles têm todo o conforto do mundo. Eles, né? Vou pensar assim, é uma geração que começou a trabalhar com 7, 10 anos na roça, né? Trabalhando no sol quente ali, tendo que ir para a escola e se virar, que preparou uma geração que teve tudo praticamente pronto. Né? Aí os netos estão como? Só no videogame. Intercâmbio, bonitinho, fofinho, sem muito desafio ali de sobrevivência como o primeiro teve. É lógico que ele é mais mole. Ele não sabe pegar no alicate, ele não sabe usar uma chave de fenda, né? Ele não sabe atravessar a rua sozinho. E aí ele fala, mas na minha idade eu tinha que fazer tal coisa, na minha idade eu ia, né? Andava 10 km a pé para chegar na escola. E ele não entende que essa idade já passou, a nova geração tá aí, só que ele é fruto do que ele formou, não veio do nada. Os meus filhos são fruto do que eu fiz deles. E é muito fácil eu falar, não, o problema é a escola, o governo, o celular, não. É minha responsabilidade. Eles são o que eu e mais o pai dele fizemos deles. Com influência externa. Mas ali dentro, minha responsabilidade. Então falar que a geração é isso ou aquilo, volta lá que você errou. Não, e assim, eu ajudo o banco a fazer modelo de crédito, né? Então tem um modelo de crédito para a empresa média que assim, pega dados qualitativos. Então, são perguntas que você faz e depois para testar poder preditivo do modelo, daquela pergunta especificamente, e ver se vai usar ela ou não. Uma pergunta que tem um poder preditivo boa é como é que a empresa trabalha a questão da sucessão.
Total. Né? Então por quê? Porque se você não tivesse bem trabalhado, acontecer alguma coisa, a empresa ela sofre bastante com isso. É um né? risco muito alto, né? É. Até para M&A. Às vezes a empresa é extraordinária, mas se o investidor olha como é que é a estrutura societária, como é que é a governança, como é que é a sucessão, eu tô fora. O valuation despenca, né? Tá fora. O investidor não quer problema, ele quer solução, ele quer lucro, ele quer resultado. E tem muita empresa que é extraordinária, mas a hora que ela entra lá, eu falei, cara, tô fora. Porque se o patriarca morrer, a empresa acaba. Se o filho brigar com o outro irmão, acabou. Por quê? Porque não tem estrutura de gestão, não tem uma governança, não tem uma maturidade gerencial ali. Você acha que o investidor vai? Não vai. Ele tá fora. Então, isso tudo demonstra o quanto as nossas empresas, pegar uma forma até genérica, né, generalista, do Brasil, estão muito fora da competitividade de mercado. Muitas não vão chegar na segunda geração, porque não tem mínimo de estrutura, de ferramental. Se o celular do patriarca pifar, acabou a lista de leads, acabou a rede de contato de fornecedor, acabou tudo, porque ninguém tem acesso. Não tem registros. Não tem histórico. Não tem histórico. Esse é o mundo lá fora. É assim. Né? Fora de São Paulo, fora da bolha aqui. Que aqui é uma realidade muito diferente. Tem coisas que a gente fala aqui que é natural, que flui. O povo lá fora tá pensando, meu Deus, o que é isso? Governança, deixa eu dar no Google ali. Startup, peraí. É real. Né? Essa é a realidade do nosso Brasil. E aqui aproveitando também um pouco, né, a gente falou bastante da indústrias mais tradicionais, ou até indústrias familiares, são indústrias que têm uma margem apertada, tem todo um desafio e tal, e aí você migra para a questão da mentoria, né? Eu queria ver um pouco da sua percepção, né? Como é que você lê, né, esse mercado de toda a parte de educação corporativa, a questão da mentoria, né? Qual é a sua percepção, qual é a sua leitura? Olha, olhando da janelinha do mundo lá fora para o mundo para cá, eu vejo o quanto é necessário. Eu sou uma pessoa que, se eu tivesse mentoria educação empresarial lá atrás, a gente tinha sofrido bem menos, tinha apanhado bem menos e tinha crescido muito mais. E qual foi a escola que eu tive? Eu, Carol, Sebrae. Lá, né, muitos anos atrás. Só que chega um momento que está limitado. Chega um momento que a gente começa a se questionar quem são esses professores? Quem são esses consultores? Quem são os professores da especialização? Eu fiz especialização em universidade pública. Nenhum era empresário. Gestão de pessoas. Nenhum era empresário. Ninguém tinha assinado carteira de ninguém ali. Então, a gente que era da área, da cancha de RH, né? Falei, gente, esse negócio aqui é teoria. Na prática, o chumbo bate diferente, né? Então, a gente foi vendo o quanto tinha gap. Hoje, olhando para esse mercado de mentoria, olhando para essa dinâmica toda, né? Que falo, graças a Deus é crescente, eu vejo o quanto a gente tem de ajudar a economia brasileira, que o brasileiro é muito empreendedor, né? O brasileiro tem um povo que inspira, né, muito essa questão. Mas é também, ao mesmo tempo, despreparado. Não teve escola. Se você pegar todas as grades curriculares de universidades, né, educação física, odontologia, direito, medicina, psicologia, eles não ensinam empreendedorismo, eles ensinam a profissão. Só que esse povo vai empreender. E vai empreender sem base, sem ferramenta, achando que é só abrir a porta e o cliente vai cair lá dentro, que o cliente vai valorizar ele e não o outro, não tem marketing, não tem gestão de pessoas, não tem liderança. Então, olha como é importante essa educação empreendedora que está crescendo e se fortalecendo. Eu vejo o Flávio, quanto ele faz esse movimento já tem anos, né, de não só incentivar empreendedores, mas capacitar o empreendedor. Isso é maravilhoso. Porque tem pontos de vista que lá nas escolas ninguém está ensinando, os pais não ensinam, e aí que bom que tem a gente agora, enquanto empresário, podendo promover isso para as pessoas, né? Fala, eu já sei o caminho, faz aqui que vai dar certo. Né? E só quem tem a mão calejada sabe como é que pega a enxada, né? Porque a gente sabe o caminho, a gente sabe o que funciona, o que não funciona, onde vai dar com a cara na porta. Isso é maravilhoso. E eu vejo também tem um agravante da evolução tecnológica. Então, por exemplo, engenheiro de prompt.
não tinha esse conceito há 2, 3 anos atrás. Eu diria 1 ano atrás. Há 1 ano atrás. É novo, né? Aí toda a parte de como é que você trabalha a mídia social. Tudo muito novo. Como é que você faz. Então tem tanta coisa que são skills, habilidades Novas. muito recentes, que o cara que entrou na faculdade, Não vai quando fazer ele entrou, não existia essa profissão, como é que alguém vai estar preparado para treinar Exato. essa pessoa se não teve isso? Exato. E a dinâmica do mercado é absurdamente mais acelerada do que a dinâmica acadêmica. Uhum. E assim, são propostas diferentes, são universos diferentes, tudo bem. Mas mesmo quem está na academia, né, nas universidades, no mestrado e tudo mais, especialização, tem que entender qual é o ritmo que ele está sujeito naquele ambiente. Uhum. E ele tem que entender que lá fora tem outro ritmo e que se ele quiser acompanhar profissionalmente, ele vai ter que andar flex, né? Ali e lá fora também. Marketing, gestão, liderança, tecnologia, agora essas questões, né, todas de inteligência artificial, não dá para ficar esperando. Não dá. O tempo urge. Então as pessoas têm que olhar, estando dentro também olhar para fora e buscar lá fora o complemento, né? Porque até que vire teoria fundamentada e baseada cientificamente, já passou. Já acabou. Já está desatualizado. Já está desatualizado. Marketing mesmo, olha, o quanto gira rápido, né? E gestão também, quanto gira rápido, quantas empresas mudaram o conceito, né? Daquela era mais industrial e tal, para essa era de startup, microsistemas também, tudo muito rápido e descentralizado e eu acho que dinâmico. o ponto é a descentralização, né? Porque o conhecimento ele era muito concentrado. Então para você passar o conhecimento, você tinha que adquirir o conhecimento e você tinha poucos lugares onde podia adquirir o conhecimento. Então, você faz uma carreira acadêmica, especializa tal e traz esse conhecimento. Leva 10 anos, né? Aí hoje, quando o mentor ele aglutina o conhecimento, ele consegue fazer algumas perguntas que fazem a pessoa refletir sobre a jornada que o mentor teve e aprendeu, mas assim, o conhecimento às vezes não está nem no mentor, tá nos pares daquele ambiente, ecossistema, né? Alguém que está passando pelo mesmo problema e conseguiu resolver de uma forma até melhor, e aí você tem essa ambiência que promove, né? São pessoas que estão na cancha, né? São pessoas que estão ali vivendo aquilo, viveram aquilo e tem a base prática. Porque é fácil a gente pegar um livro, teorizar e falar, eu entendi sobre isso aqui naquele livro, assim, 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 mas eu fiz isso. Eu provei isso na prática, eu calejei a mão com essa ferramenta? Não. Falei, então é só mais um livro na prateleira. E eu amo livros, eu gosto de ler tudo, mas tem coisas que a gente sabe que precisa ser exercitado para funcionar. Eu não vou aprender inteligência emocional só lendo inteligência emocional. Eu vou fazer o quê? Afiando o machado com pessoas. Pessoas desafiadoras, pessoas chatas, pessoas impacientes, pessoas grosseiras. É ali que a gente treina inteligência emocional. É consigo mesmo também. Poxa, eu era assim, como é que eu posso para ser melhor? Então você pega o conceito e pratica. Aí fica legal. Então, teorias, hoje as pessoas já não engolem mais. Elas querem o quê? O que funciona, o que funcionou, o que vai continuar funcionando. Prática, né? Execução. E isso muda o jogo. Não, mas muito bom. Dinâmico, tem que ser dinâmico. Muito bom. Falando em livro, aí eu sempre escolho um livro aqui pro participante aqui do podcast, Como Nasce uma Startup. Cadê? Qual câmera? Aqui? Aqui. É um pouco dessa visão de... Preciso saber mais sobre esse assunto. Como que acelera esse processo, né? E a tese do livro é que você monta uma startup em 90 dias. Uau. Né? Que legal. Muito bom. Equity, startup, valor de negócio, muito bom. Que bom, muito obrigada. Obrigado você pelo aprendizado, né, pela experiência. Eu acho que é uma experiência super válida. Se pegar o número de empresas que são empresas familiares e as que chegam na segunda geração, se aumenta a sobrevida dessas empresas, é um tremendo impacto, né, para a economia, para as famílias, para todo mundo. E a minha missão não é só, eu falo assim, o CNPJ é só um pretexto. O que eu quero é resgatar a família. Então eu quero dar vida para aquele empresário, para aquele pai, para aquela mãe. Eu quero que ele tenha os sonhos e a vida e a família patrocinado pela empresa e não drenado por ela. Que muitas vezes acontece o contrário, né? As vidas são drenadas e os filhos são frustrados por quê? Porque viu o pai morrendo pela empresa e nada para ele.
Então, arrumar o CNPJ é um pretexto para que as famílias se restabeleçam, se estruturem, não se rachem e tenham realmente os melhores dias, né, juntos, vivendo com muito lucro. Lucro é bom e eu gosto, mas vivendo com muito lucro mesmo, para patrocinar estilo de vida, crescimento, expansão e multiplicação nesse mundo. Carol, e quem quiser conhecer mais, quiser conhecer sua mentoria, como é que faz para te encontrar? Chama lá, carolsantos.mentora. Estou no Instagram, YouTube também, toda terça-feira, às 6 horas da manhã, vai um podcast ao ar. Inclusive, já está convidado. Opa, vamos gravar. Vamos sim. Toda terça um podcast vai ao ar às 6 horas da manhã no YouTube, carolsantos.mentora. LinkedIn também, eu uso pouco LinkedIn, mas também tô lá, LinkedIn. E será um prazer, gente. Me segue lá, marca lá, fala que assistiu, pega um insight, compartilha, que eu quero saber que você passou por aqui. Não, sensacional. Né? E você, né, que tem uma empresa, está empreendendo, um dia vai passar a empresa para o teu legado ou não, você que vai assumir a empresa que foi gerada pela sua família, né? Compartilha esse episódio, compartilha para o resto da família, para quem que precisa aprender com isso, trazer um pouco dessas lições. Segue a gente no canal. Carol, muito obrigado. Obrigada. Prazer, gente. Prazer, Jorge.